Bora falar agora sobre Verratti recusando propostas do exterior para continuar no Cruz Maltino. Verratti foi alvo nos últimos dias de uma sondagem do Boca Juniors. Antes, times dos Emirados e do Catar já haviam prometido um caminhão de dinheiro, ofertas que se aproximariam de R$ 1 milhão para que ele trocasse o Vasco por esses times na próxima temporada. O contrato do Verratti se encerra em dezembro de 2025 e o Vasco já tem tratativas para uma extensão de contrato pelo menos até dezembro de 2026. A notícia para o torcedor Cruz Maltino é boa: o Verratti não pensa em deixar o Vasco e já admitiu que não vai aceitar nenhuma dessas ofertas com a intenção de prosseguir por aqui. Jogador que mais sentiu a eliminação para o Galo no último sábado, autor do gol que ainda manteve a esperança vascaína, não fosse aquele gol do Hulk no finalzinho e a decisão iria para os pênaltis. O Verratti saiu do campo inconsolável, chorando, alguém super identificado com um clube que resolve bastante lá na frente. Só para completar sobre o Vasco, mais uma informação: Ryan foi liberado pelo STJD depois de ser julgado no artigo 254A, que fala em praticar agressão física durante a partida. Dessa maneira ele vai estar à disposição para o confronto contra o Cuiabá. Estou muito conformado, não é conformado, eu estou muito feliz com que e surpreso. E o Vasco na Copa do Brasil chegou realmente a um lugar que, se a gente fizesse essa pergunta há 5 meses atrás, obviamente eu não gosto de passado, mas enfim, a gente tem que pensar o que nós estávamos pretendendo na ocasião. Eu tenho absoluta consciência de que todos nós não esperávamos chegar aonde nós chegamos, né? Nós jogamos contra um time muito qualificado, com bons jogadores, um time que já tem uma coletividade muito grande, muito bem treinado. E assim, a gente tem que saber reconhecer certas coisas, gente. A gente está falando que quem fez gol foi o Hulk. Não foi um jogador qualquer que fez o gol. Foi o Hulk. Assim como se fosse também o Paulinho, o Scarpa. Grandes jogadores do outro lado, a gente tem que saber reconhecer. O Hulk pegou uma bola na entrada da área e ele nem pensou muito. Ele deu uma olhada antes, viu também o nosso Léo Jardim, que é maravilhoso, adiantado, e aquele gol que ele fez, se o Léo Jardim tivesse debaixo do gol, com toda certeza ele pegaria, mas ele estava um pouco adiantado. O Hulk é um jogador diferente. Eu, se fosse Léo Pelé, cumprir este campeonato brasileiro, ia pedir para o Pedrinho e toda a comissão para eu ir embora. Porque eu já vi que é um jogador que a torcida, não a torcida, mas grande parte da torcida pega no pé dele. Isso atrapalha demais. Eu não vejo o Léo Pelé tão ruim assim. Estou pronto aqui para dar cara para ser batida. Não vejo de verdade o Léo Pelé tão ruim assim. Pelo contrário, eu vejo um jogador de futebol, um canhoto, que, se tiver um pouco de tranquilidade, se tiver um pouco de apoio, segurança, por que não fazem a mesma coisa com o Paê? O Paê, sinceramente, eu vou sentar a porrada hoje. O Paê, para mim, é um ótimo jogador de futebol society. Society dá, no campo não dá, porra. Porque no campo é preciso de intensidade, é preciso correr mais. E não é tocar com estilo para o lado. Tocar com estilo para o lado não resolve absolutamente. Pelo contrário, atrapalha. O Felipe Coutinho está dando a vida. A gente vê que ele está dando a vida e chega uma hora que ele está exausto, mas ele vai na força, ele vai na garra. Não estou defendendo o Felipe Coutinho sentando o pau no Paê. Eu estou falando o seguinte: o Paê chegou para resolver. Pô, meu irmão, quantos gols o Paê chegou a fazer até agora? Dois. Esse ano, 2. Não dá. Um no Carioca e um no Brasileiro. Então não dá. Então, assim, vamos tirar o Paê da parada. Eu fui o primeiro a falar aqui, talvez, Paê e Coutinho tem que jogar juntos. Por que tem que jogar juntos? Irmão, porque são os caras conhecidos no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Não deu certo, não é porque o Rafael Paiva errou colocando os dois, é porque um é do society e o outro está voltando a ser do campo. É preciso ter um certo cuidado. Aí você vê como é que é a vida. O nosso Rafael Paiva, ele é obrigado a colocar lá na ponta direita um lateral. Se eu sou jogador e eu sou atacante pela direita e o treinador coloca um lateral para ficar lá na direita, atacante na direita, vai arrumar confusão comigo. Por quê, meu irmão? O reserva é ruim, então eu não vou botar o reserva, vou botar o Rossi. Oi? Aí começa a me confundir. Rafael Paiva começa a me confundir.
porque eu não sei. Aí ele tira o Hugo Moura. Ah, o Hugo Moura estava cansado. O Felipe Coutinho estava em dia? Estava bem? Estava tranquilo? Não. Ah, não, ele não tirou, porque se fosse para pênalti, meu irmão, para ir para pênalti, é preciso ter um gol de diferença. Não tinha. Já não tinha. Ou seja, eu vou tirar quem está cansado, vou botar atacante, porque, cara, eu tô empatado, eu saio fora, vou botar atacante. Então, assim, é muito difícil a gente hoje só analisar friamente. Mas eu tive a felicidade de estar lá em São Januário, que, aliás, que festa linda antes de começar o jogo. E que torcida maravilhosa. Mas, infelizmente, nós jogamos dentro de casa contra o Atlético Mineiro do Hulk, do Paulinho. Então, gente, nós chegamos num lugar que, na minha humilde opinião, eu não esperava. O meu foco sempre foi o Campeonato Brasileiro, a gente não passar sufoco. Vem um jogo aí. Vem um jogo muitíssimo importante, mais um muitíssimo importante, contra o Cuiabá. Olha eu falando, um jogo importantíssimo contra, com todo respeito ou sem respeito, Cuiabá, meu querido, Cuiabá. Aí eu perguntei para o Edmundo mais cedo, Edmundo, será que o Rafael Paiva vai entrar com o mesmo time que ele jogou contra o Atlético Mineiro em São Januário, ou ele também vai mudar? Bom, eu acho que vai jogar com o mesmo time. Boa noite. Eu acho que ele vai jogar com o mesmo time porque o time jogou bem. Só que aí está nessa pauta que a gente está agora. Quem é o diferente do nosso time? Quem deveria ser, a gente sabe. Concorda? Ou estou falando alguma besteira? Não, concordo. Todo mundo concorda, não é possível. Né? Você está falando do Paê. Estou falando do Paê e do Coutinho. Eles deveriam ser o diferente. Fazer a diferença pelo nome, pelo salário, por tudo. Por tudo que envolve esses dois atletas. Por algum motivo, até nem sabia, fiquei sabendo lá em São Januário, no último sábado, que o Pedrinho implantou uma multa, enfim. Jogar mal ganha pouco? Não, porque tem atletas que estão acima do peso, enfim. E aí parece que a galera jogador de futebol, você gerir 30, 35 pessoas é muito difícil. Se ter controle sobre isso é muito difícil. Cada um tem um jeito, um é chefe de família, outro é da igreja, outro chefe espírita, outro gosta de uma cervejinha, outro gosta de sair. Isso é normal, natural. O que eu quero é que o cara chegue em campo, se doe, se dedique, e eu acho que a gente não pode dizer que isso não aconteceu. As pessoas, os atletas se doaram bastante. Principalmente no primeiro tempo. Não, o Vasco muito organizado, o Vasco muito seguro, chegou ao gol ali numa felicidade, né? Porque o cruzamento, talvez, que bateu no braço do volante do Atlético Mineiro, bateu no braço, não, ele até bota o braço, né? É muito nítido. A penalidade foi clara, o Verratti bateu muito bem e fez o gol. Mas o Vasco controlava as ações, parecia o Vasco. Uma bola do Puma, acho que é do Puma Rodrigues, que o Everton, o goleiro faz um verdadeiro milagre, a bola que quica e ele bate por cima. Depois teve uma bola que o Léo Pelé poderia ter feito gol, teve uma cabeçada do Verratti. Eu me recordo de mais situações de jogo do Vasco do que do Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro tem um jogador diferente. Ele tem de verdade. Tem o Scarpa, tem o Paulinho, mas tem o Hulk, que chamou a responsabilidade. Talvez se aquela bola fosse para fora também, ninguém ia criticá-lo, mas ele chamou a responsabilidade, disse até depois que o scout trabalhou bem, que aquele chute cruzado, o goleiro aceita. Eu não entendi muito bem isso aí, não, porque eu acho que tem muito mais mérito no chute dele do que falha do goleiro do Vasco. Se tem alguma falha, essa falha é de marcação. Você não pode deixar um jogador do nível do Hulk sozinho ali na frente da área, a ponto dele virar, ajeitar o corpo. Foi muito rápido. E acertar. Ele foi muito rápido.
Uma das prioridades para o Vasco para a próxima temporada será contratar um zagueiro, né? Já que a torcida não aguenta mais o zagueiro Léo como titular do Vasco. O Vasco, nesta última janela de transferência, no meio da temporada, até tentou contratar um zagueiro, já estava tudo certo, mas a papelada não havia chegado e o Vasco não conseguiu a contratação do zagueiro, né? Então o Vasco teve muitos problemas aí na zaga, principalmente quando ficou aí com o João Vitor machucado, né? E o Vasco passando por dificuldades com o zagueiro, já que Léo, a torcida pega muito no pé dele, porque ele falha e falha bastante em jogos cruciais. Nesta partida mesmo contra o Atlético Mineiro, pudemos identificar diversas falhas de posicionamento, de toque de bola errado, que resultaram em ataques perigosos para o Atlético Mineiro. E só não saiu o gol por muita sorte, porque o Vasco poderia ter acabado saindo derrotado dentro de São Januário para o Atlético Mineiro por erros, né, individuais ali do Léo, zagueiro do Vasco. Então, o que você acha disso aí, torcedor? Já passou da hora do Léo sair do Vasco? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações, compartilha o vídeo aí para mais vascaíno tá chegando junto com a gente aí. Valeu!